Os espantalhos da extrema-direita. Toda vez que a gente começa uma discussão política com um liberaloide, na ausência de argumentos racionais, eles começam a invocar espantalhos históricos, negacionismos e mentiras clássicas da propaganda imperialista e anticomunista. Um dos preferidos por eles é o Holodomor, a grande fome da Ucrânia. O comunismo matou milhões, eles adoram dizer. O que eles desprezam ou tentam esconder são os genocídios e os holocaustos capitalistas do passado e do presente. Pega a visão nesse fio da história com palavrão aqui. Ainda hoje, 4,5 milhões de indianos mortos pela fome seguem na conta do genocida Churchill e da liberal-democracia inglesa sem uma devida revisão dos fatos pelo Ocidente. Afinal, por que é preciso falar sobre Holocausto Bengali? O ano era 1943. A Índia vivia sob opressão colonial do Reino Unido. Churchill, em pleno curso da Segunda Guerra Mundial, exigiu que o arroz da Birmânia fosse exportado para alimentar tropas no Oriente Médio, na Grécia, no Ceilão e, claro, na Europa. Ao desviar alimentos dos bengalis na Índia para os seus soldados, o Império Britânico promoveu a morte de até 4,5 milhões de homens, de mulheres, de crianças. E isso, cara, de fome, por inação, esfaimados. A grande fome de Bengala registrou inclusive casos de canibalismo dentro das famílias. Mesmo após o Japão invadir a Birmânia em 1942, prejudicando, claro, o fluxo de suprimento de arroz, os colonizadores ingleses tomaram decisões perversas que trouxeram a fome e a miséria aos bengalis, como a desapropriação de terras produtivas, que é um exemplo mais clássico de provocar fome, deliberadamente isso. Há relatos de que durante a grande fome de Bengala, o verdadeiro Holodomor, não é? Famílias matavam um dos seus membros para fazer comida para os outros. As pessoas morriam à luz do dia, com seus corpos expostos aos urubus. Não havia tempo suficiente para rituais funerários. Uma barbárie. E os indianos, você pode perguntar, ficaram calados diante disso? Morreram sem falar nada, sem reagir? A resposta, claro, é não. Um ano antes, em 1942, milhares protestaram contra a presença e as políticas inglesas. No entanto, mais de 2.500 indianos foram executados imediatamente. 66 mil foram presos e a sua representação política foi dissolvida pelos ingleses. Churchill, o grande democrata, não é? Adotou uma postura de negação. É o que eles mais gostam de fazer. A ele foi atribuída a frase: se os indianos estão morrendo, por que é então que o Gandhi está vivo? Questionado no parlamento inglês, ele respondeu: a culpa da fome de Bengala é dos próprios indianos, abre aspas, uma raça fraca que procriam como coelhos. Apesar da fome, os indianos ainda foram obrigados a fornecer soldados para morrer pela monarquia britânica durante a Segunda Guerra. 2,5 milhões de indianos lutaram pela Inglaterra entre 39 e 45. E isso, meus caros, é mais que o dobro dos soldados fornecidos pelo Canadá e pela Austrália. O mundo livre dos capitalistas esconde o passado deliberadamente. Os indianos, esses sim, possuem vasta produção sobre esse assunto, mas dificilmente você encontrará algum debate entre os ocidentais. Isso, meus caros, a Globo não mostra. Isso não dá no New York Times. Isso, a tia do Zap, o tio do pavê, não compartilham no Facebook. É preciso que a gente fale sobre o Holocausto Bengali toda vez que um liberaloide falar do Holodomor e fazer todo mundo lembrar que os mocinhos da história são os verdadeiros bandidos. E eles não usam nem foice e nem martelo.